Oi, querido diário, tudo bem? Então, querido diário, olha o nosso cenário novo. Até o Timóteo tá aqui. Olha que lindo, gente. Eu tô muito feliz. É o meu quartinho novo, tá? Que é o nosso lugar secreto, né? E, nossa, gente, eu amei, né? O nosso cenário. Tem até um sofá, gente. Consegui um sofá, gente, no meu quarto. Cadê eu agora? E é isso, né? Agora a gente vai falar, gente, sobre um assunto que eu amei fazer esse roteiro, gente. Eu amei, tá? Eu tava quase chorando fazendo. Então, eu creio muito... chegou a bater no microfone. Eu creio muito e muito e muito que vai ser muita, muita bênção na vida de vocês, assim como foi na minha essa palavra. E o nosso título, clarinho, né? Porque é do nosso querido... a nossa querida saga. Eu ia falar querido saga, só que não ia ficar muito legal, né? Eu acho que eu ia matar o português. Então, o nosso tema é Jesus transforma pessoas comuns. Muito tri, tá? Muito tri. Eu arrasei. Mentira. O Espírito Santo que arrasou. Enfim, abra sua Bíblia, tá? Já deixa aberta enquanto a gente estiver fazendo a introdução. Em Lucas 5, do 2 ao 11, tá? Querido diário, você já pensou e já, viu ali na Bíblia que nenhuma das pessoas que o Senhor chamou foi perfeita e era perfeita antes de conhecer Ele e depois de conhecer Ele? Você já parou pra pensar sobre isso? E sabe por que o Senhor chama pessoas com medo, com falhas, com limitações e com erros? Muitos erros, diversos erros. Olha pro apóstolo Paulo, galerinha. E sabe por quê? Hoje a gente vai entender o porquê que Jesus nos chama e nos diz algumas coisas. Deixa isso bem claro, que o porquê disso, tá? Porquê da gente não ser perfeito. E é isso. E hoje eu te convido claramente pra entrar nessa história comigo, porque é em questão de história, de falas, de coisas que aconteceram. E, querido diário, sabe, entrar realmente, assim, parecendo que você é meu amigo, entendeu? Você tá sentado aqui comigo, eu tô te apresentando o Evangelho. Esse é o tema principal do nosso canal, digamos assim. De você ser meu amigo e eu tá te apresentando o Evangelho de diversas formas. E hoje a gente vai falar sobre por que Jesus me chamou, te chamou, mesmo a gente tendo diversos erros, diversos medos, diversas limitações, diversas falhas. Olha que legal. Então, né, como você já abriu sua Bíblia em Lucas, vamos ler. Lucas 5, a partir do versículo 2 diz: Ele não notou que, junto à praia, havia 2 barcos vazios. Não, pera. Ele notou que, junto à praia, havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e ali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, disse a Simão: Agora vá para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada. Mas porque o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Desta vez, as redes ficaram tão cheias de peixe que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros de outro barco, e logo os 2 barcos estavam cheios de peixes que quase afundaram, que quase os fizeram afundar. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus, e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Deixaram tudo e seguiram Jesus. Você sabe o que é um tudo? Bens materiais, família,
dinheiro, barco, pesca, que era o que eles viviam, tudo, porque entenderam quem eles são e quem Deus foi e se encarnou ali, entendeu? Eles viram o milagre ali. Muita gente acha que quando tem um primeiro contato com Jesus, ele vai te condenar. Jesus vai te condenar, Jesus vai mandar tu largar tudo e mudar tua vida primeiro, ajeitar tua vida, ajeitar seus erros, apagar seu passado, pra depois seguir ele e saber mais sobre o seu evangelho, conhecer mais a Deus, porque não terá pecados. E é aí que Satanás te engana. É exatamente aí que Satanás te engana. Porque em nenhum momento sua vida vai se ajeitar. Porque você não vai estar perto de Jesus, você não vai conhecer a palavra de Jesus e Jesus não vai se apresentar a você se você não quiser que ele se apresente a você achando que você é um erro. Sim, você é um erro se não ficar com Jesus, lamento te dizer. Desculpa. E Jesus, ele não espera, tá? Isso é uma palavra que sempre me tocou muito, porque eu sempre fui muito orgulhosa e eu tinha na minha mente que eu tinha que ser perfeita pra tudo, pra qualquer coisa. Eu tinha que ser uma aluna perfeita, eu tinha que ser uma filha perfeita, eu tinha que ser uma amiga perfeita, eu tinha que ser uma irmã perfeita. Isso acabou me sobrecarregando. Jesus, ele nos deixa bem claro que não precisa e que a gente não tem que ser perfeito. Ele apenas diz pra Simão que pra seguir a ele, pra, tipo assim, tu reconheceu quem eu sou? Tu gostou de mim? Então vem e siga-me. Não traga nada bem, não traga nada bens materiais, não traga nada, apenas vem e siga-me. É isso que ele diz. A graça de conhecer Jesus, e essa frase me marcou e eu até cheguei a dar um pouco de risada, porque eu acredito muito, muito que se Jesus só chamasse pessoas perfeitas, o evangelho seria extremamente chato. O evangelho seria extremamente rigoroso e hipócrita. Se Jesus tivesse nascido num reino e pregado somente para pessoas nobres, pessoas com dinheiro, pessoas que têm orgulho, o evangelho não seria verdadeiro. O evangelho não seria pregado hoje em dia. Entendeu? E ninguém teria matado Jesus. Ninguém teria falado que ele estava blasfemando porque ele tinha dinheiro, ele tinha poder, ele tinha autoridade no reino. Entendeu? No reino terrestre, não no reino espiritual. Não no verdadeiro reino. E essa é a verdadeira graça. E isso é incrível de se pensar no evangelho. Jesus veio humilde, conheceu e encontrou pessoas comuns, em momentos comuns da sua vida, para que o evangelho fosse pregado hoje em dia. Para que o evangelho fosse verdadeiramente falado e lido e visto hoje em dia. Ai, é muito legal, né? A cabeça chega a explodir, faz assim, pum. E como eu tava falando ali, de a pessoa achar que ela tem que arrumar toda a sua vida, tem pessoas também que acham que o seu pecado é muito maior ao ponto de Deus não querer usá-la, não querer pegar ela para que ela seja um vaso na mão do olheiro. E é aí que também muitas pessoas se deixam ser enganadas por Satanás ou pelos seus próprios medos. E nenhum, tá, querido Jerome? Vou ser bem séria e eu falo por experiência. O seu passado e o seu pecado não é mais grande do que a misericórdia, o amor e a humildade de Jesus. Ele vai sim querer te usar e muito através da sua cura, da sua transformação e da sua vida. Esse vai ser o seu pregar o evangelho, através daquilo que mais te doeu, daquilo que mais te prendeu. É aí que Jesus vai querer te usar. E vai querer te usar de verdade. Porque você vai falar do seu passado, não com tristeza, nem com medo de ser julgada, e nem com medo de ser condenada, mas com o amor que Jesus te apresentou no Evangelho, o amor que Jesus te curou. Você vai curar outras pessoas com o mesmo amor. Porque você vai estar transbordando
daquilo que você recebeu. Você vai estar tão curada, tão transformada, porque você largou tudo que tinha para seguir uma pessoa que você mal conhecia, porque ela falou, vem e siga-me. E você deixou tudo, porque você viu quem ela era, você reconheceu quem você era, e você viu que você era isso aqui perto dela. É bem maior, né? Deus é bem maior. Sabe aquela música? Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. E daí a criança faz assim, assim. É exatamente isso. O nosso Deus é bem maior do que qualquer coisa que não tem nada. E nada mesmo que possa medi-lo. Agora, você vai abrir, querido diário, em João 1, do 35 ao 51, que diz: No dia seguinte, João estava novamente com seus 2 discípulos. Quando viu Jesus passar, olhou para ele e declarou: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos de João seguiram Jesus, ou seja, largaram João e realmente reconheceram, né, confiaram na palavra de João e seguiram Jesus, se conhecendo apenas pela declaração que saiu da boca de João. Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. O que vocês querem? Perguntou. E eles responderam: Rabi, que significa mestre, onde o Senhor estava hospedado? Venham e vejam, disse ele. Eram cerca de 4 horas da tarde quando o acompanharam até o lugar onde Jesus estava hospedado e passaram o resto do dia com ele. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram o que João tinha dito e seguiram Jesus. André foi procurar seu irmão, Simão, e lhe disse: Encontramos o Messias, isto é Cristo. Então André levou Simão para conhecer Jesus. Olhando para ele, Jesus disse: Você é Simão, filho de João, mas será chamado de Cefés, isto é Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galileia. Encontrou Filipe e lhe disse: Siga-me. Filipe era de Betsaída, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: Encontramos aquele sobre quem Moisés na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Jesus viu Natanael, se aproximou a ele e disse: Aí está um verdadeiro filho de Israel, um homem totalmente íntegro. Como o Senhor sabe a meu respeito? Perguntou Natanael. Jesus respondeu: Vi você sobre a figueira antes que Filipe o chamasse. Então Natanael exclamou: Rabi, o Senhor é filho de Deus, o rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Você crê nisso porque eu disse que o vi sobre a figueira? Você verá coisas maiores que essas. E acrescentou: Eu lhes digo a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Eu espero que você tenha acompanhado essa leitura magnífica que João, o discípulo mais amado, escreveu. E a gente pode separar isso em 3 partes. Todos esses versículos em 3 partes. Jesus chegou do nada e quando João Batista, tá? Esse é o João Batista, não o apóstolo. João Batista exclamou pela sua boca e declarou que aquele Jesus de Nazaré, era sim o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Essa foi a exclamação de João Batista. E a partir daí, seus 2 discípulos, os que seguiam João, acreditavam no arrependimento que João pregava, seguiam Jesus, começaram a seguir Jesus, e a partir dali, outras pessoas ao seu redor começaram a seguir Jesus. Segundo ponto, André, depois de conhecer Jesus, foi imediatamente
correndo pro seu irmão mais velho, acredito que Pedro seja mais velho que André. E André levou o seu irmão para a parte de Cristo, levou Pedro para conhecer Jesus, levou Pedro à salvação. Isso é um verdadeiro evangelho. Isso é um verdadeiro levar o evangelho para as pessoas que precisam. Depois vemos Filipe levando a Natanael. E Natanael falou, pode vir alguma coisa de Nazaré, alguma coisa boa de Nazaré. E foi ali que ele descobriu que sim, Messias veio de Nazaré. Messias cresceu em Nazaré. E depois de uma declaração, que é o último ponto, Natanael observa que quando estava sozinho, ele pedia algo para Deus, para que, se querendo ou não, Deus realmente o visse, ele pudesse ver e ouvir a voz de Deus. O Filipe levou Natanael a conhecer Jesus. O Filipe era o irmão de Natanael. E por conta da oração de Natanael, ele conheceu o verdadeiro Deus, Deus em carne, que imediatamente reconheceu que ele era sim o Deus e poderia sim ver alguma coisa boa de Nazaré. E eu botei uma exclamação que eu já falei aqui, que é: quando alguém encontrava Jesus, sente a vontade de levar outras pessoas até ele. O evangelho não foi criado para ficar guardado. Quem conhece Jesus quer e deseja que outras pessoas o conheçam. Eu vou repetir essa frase olhando no seu olho, querido diário. Quando conhecemos Jesus, temos o desejo e o anseio e queremos muito que outras pessoas o conheçam. Então, sim, levar outras pessoas a Cristo é sim reconhecer que Cristo é o nosso Salvador e que você automaticamente reconhece: nossa, eu sou pecador, mas Jesus me ama mesmo assim, Jesus me usa mesmo assim, Jesus quer me ter do lado dele mesmo assim. E automaticamente você traz outras pessoas para perto. Quanto mais você conhece Jesus, mais pessoas também conhecem Jesus. E eu trouxe ali também que o evangelho não foi criado para ser guardado. E muitas pessoas vão na igreja, conhecem o evangelho, servem a Deus, só que não levam outras pessoas a Cristo porque não reconhecem, tá? Na minha opinião, não reconhecem que Jesus cura, Jesus transforma e Jesus insiste nos seus filhos. Então, se você é esse tipo de pessoa que vive dentro da igreja, mas nunca trouxe uma pessoa, um colega da sua igreja, um familiar seu pra dentro da igreja, mesmo que ele fosse de outra igreja, chama ele, conhece a minha igreja também, eu conheço a sua, conhece a minha. E você é sim uma pessoa que não conhece Jesus de verdade, que não entendeu ainda quem você é e quem você precisa ser para as pessoas. Porque se você realmente entendesse, você teria pegado uma pessoa e falado: não, você vai ser a pessoa que eu vou discipular, você vai ser a pessoa que eu vou testar a minha fé. Pode insistir, pode me perguntar, pode fazer coisa. Eu vou procurar saber a resposta para te entregar. Esse é um pregar o evangelho, esse é levar um evangelho. Querido diário, abre a sua Bíblia em João 15:18. E ali diz: se o mundo os odeia, lembre-se que primeiro odiou a mim. O mundo os amaria se pertencesse a ele, mas vocês já não fazem parte do mundo. Eu os escolhi para que não mais pertençam ao mundo, e por isso o mundo os odeia. Vocês se lembram de que eu lhes disse: o escravo não é maior que seu senhor? Uma vez que eles me perseguiram, também os perseguirão. E se obedecerem à minha palavra, também obedecerão à sua. Farão tudo isso a vocês por minha causa, pois rejeitarão aquele que me enviou. Eles não seriam culpados se eu não tivesse vindo nem lhes falado. Agora, porém, não tem desculpa por seu pecado. Quem me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles sinais que ninguém mais pode realizar, eles não seriam culpados. Agora, porém, viram tudo o que fiz e, no entanto, odeiam a mim e ao meu Pai. Isso cumpre o que está registrado nas escrituras deles. Odiarão-me sem motivo. Mas eu enviarei a vocês o encorajador, o Espírito da Verdade. Esse é o Espírito Santo, tá? Para você acompanhar.
Ele virá do Pai e o testemunhará a meu respeito. E vocês também devem testemunhar a meu respeito, porque estão comigo desde o início. Agora é o capítulo 16. Eu lhes digo essas coisas para que não desanimem na fé, pois vocês serão expulsos das sinagogas e virão um tempo em que aqueles que o matarem pensarão que estão prestando um serviço sagrado a Deus. Farão isto porque nunca conheceram nem ao Pai nem a mim. Sim, eu lhes digo essas coisas para que agora, quando elas acontecerem, vocês se lembrem do que eu os avisei. Eu não lhes disse antes porque ainda estaria com vocês mais um pouco. Jesus, ele nos deixa muito claro, de Gênesis ao último versículo da Bíblia, que diz amém. E que nós passaremos por tempos muito difíceis, que passaremos por dias terríveis na Terra, dias que a nossa fé vai falhar, dias que não poderemos ver o que Jesus fará com a gente ou com aqueles que mais amamos, e principalmente por dias que, como lemos ali, seremos perseguidos, seremos expulsos da sinagoga, onde era o lugar onde Deus deveria habitar, o templo de Deus. E Jesus nos avisa para que a gente não desanime na fé, que a gente continue confiando nele de olhos vendados. E esse é o verdadeiro amor que temos que ter e a verdadeira caminhada que devemos ter seguindo a Jesus e amando a Jesus. É ir por uma estrada que você não vê, apenas com uma pessoa falando no seu ouvido. Claro, digo que as pessoas de Jesus, tá? Não outras pessoas, porque senão seriam cegos guiando cegos. E não seria muito bom, que a gente cairia tudo num buraco, tá? E digo também por experiência. Ai, galerinha, eu tô ok, né? A vida. Mas uma coisa que Deus também nos prometeu de Gênesis ao último versículo de Apocalipse é que sim, seremos perseguidos, mas também teremos a fidelidade de Jesus. Sim, passaremos por dias difíceis, mas também teremos o Espírito encorajador de Jesus, o Espírito da verdade, o Espírito da vida. Sim, passaremos em ciclos que não queremos encerrar, mas teremos a presença de Jesus e muito mais que a presença dele. Ele mesmo vai estar conosco e vai nos dar pessoas novas, momentos novos, lugares novos, sentimentos novos, pensamentos novos, um ser novo, um ser totalmente transformado. Esse vai ser a verdadeira transformação que você vai passar com Jesus, se você aceitar ele de coração. E quando enfrentamos algumas dificuldades, não significa que Deus nos abandonou. Na verdade, significa que a gente estará passando por exatamente a caminhada que Cristo passou. Se estamos sendo rejeitados na escola por simplesmente sermos cristãos, estamos passando por aquilo que Jesus passou. Se somos julgados por zero motivos, simplesmente porque rejeitamos aquilo que o mundo nos oferece, sim, estamos passando por aquilo que Jesus passou. Se as pessoas falam mal da gente só porque rejeitamos os banquetes que Satanás tenta nos oferecer, sim, passamos por que Jesus passou. Se temos sentimentos e que a gente tem que repreender aqueles sentimentos para que a gente não possa cair em pecado, sim, passamos por Cristo passou. Se somos expulsos de algum lugar por simplesmente não aceitarmos aquilo que eles nos oferecem, sim, passamos por que Cristo passou. Se colocamos à frente, se temos à nossa frente alguém que não conhece Jesus e pregamos o evangelho a ela, com ou sem julgamento, porque não podemos julgar claramente, mas se ela nos julgar, eu digo, sim, passamos por que Cristo passou. Se curamos pessoas, porque agora temos o Espírito que estava em Jesus Cristo e agora temos total autoridade também para levar o evangelho e fazer o que Jesus passou, claro que não com o mesmo poder, porque ele era Deus, ele tinha mais autoridade e mais poder que todos nós juntos, mas que agora temos sim uma certa autoridade, um certo poder espiritual também, se temos fé.
E, claro, né, seguimos a Bíblia. Jesus também nos diz que podemos expulsar, curar e transformar vidas no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Não para a nossa própria, nem para o nosso orgulho, nem para que a gente possa falar, eu curei a tal pessoa. Não, Deus curou a tal pessoa através de mim. Deus fez o poder através de mim. A minha fé foi tão forte ao ponto de eu curar fulana, ao ponto de eu levar fulana até Cristo para que ele curasse ela. Esse é a verdadeira glória e a verdadeira honra que devemos dar a Cristo. Então, um resuminho para você lembrar. Jesus encontra pessoas, trabalhando dias normais. Ele os chama, transforma suas vidas, ensina-os, prepara eles e os envia para pregar o Evangelho. Ou seja, 6 processos que passamos, claramente passamos por mais, mas esses são os rasos. Jesus nos encontra, ele nos chama, nos prepara e nos transforma, nos ensina, nos prepara agora, e faz a gente pregar o Evangelho com o dom que ele nos deu. Por exemplo, eu admiro muito, muito o dom de canto. Eu queria muito, mas Jesus não me abençoou com isso. E glória a Deus por isso, porque hoje eu vejo que não teria nenhuma coisa. Mas eu admiro muito a pessoa pregar o Evangelho, espalhar o Evangelho através do louvor e adoração a Deus. Isso é uma essência. Eu admiro muito as pessoas que dançam. Dançam no sentido de dançar no louvor ali, eu não sei se vocês já ouviram, dança espontânea, eu acho que se chama. E eu admiro muito, eu acho uma coisa magnífica. E pra mim aquilo é o melhor dom que Deus poderia ter me dado também. Porque parece que a minha oração está sendo levada a Cristo através da dança e da minha adoração. Sim, isso também é uma adoração. Na verdade, todos os dons são uma adoração e uma essência para Cristo. Isso é um servir a Deus. Agora, se você vai lá, canta um louvor na sua igreja, na sua casa, por cantar mesmo, não, você não está servindo a Deus, você está servindo, mas não a Deus. Se o seu coração não está mais no lugar onde deveria estar, no lugar onde ele deveria estar sendo sim ensinado e preparado para pregar o Evangelho, não, você não está no lugar certo, você tem que voltar alguns passos atrás, você tem que recomeçar de novo. E lembre-se, não seja perfeito. Jesus não te chama para ser perfeito. Uma das coisas que Cristo mais ama é chamar pessoas, adolescentes, crianças, qualquer pessoa, para que a glória dele se manifeste. E quando eu digo a glória, é porque a sua vida vai estar toda quebrada antes de conhecer Jesus. E quando você finalmente encontrar a ele, reconhecer que você é pecador, como Pedro, que se ajoelhou e falou, se afaste de mim, Senhor, pois eu sou pecador. Ele reconheceu que Cristo era santo. Ele reconheceu que Cristo era Deus. Ele reconheceu que ele não era nada perto de Jesus porque ele tinha seus próprios pecados. E Pedro é muito reconhecido por seu espírito de bravo, mas muita gente esquece que Pedro negou Jesus 3 vezes e Jesus chegou nele e falou, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Jesus perdoou ele ali e perguntou para ele se ele amava 3 vezes. E Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele não está falando, eu tenho certeza que tu me ama? Tenho certeza que tu me ama? Não, ele está fazendo Pedro voltar ao lugar onde ele negou Jesus, para que assim ele pudesse ser ensinado e preparado novamente para pegar o Evangelho, pois ele tinha vacilado. Mas mesmo assim, Deus não desistiu dele. E esse é quando Jesus chama pessoas comuns, assim como eu, assim como você. Esse é o verdadeiro convite que Jesus nos chama todos os dias. É levantar e falar, Jesus, muito obrigada por ter soprado fôlego de vida em mim de novo.
Eu sei que o Senhor tem coisas novas pra mim, então eu quero ver. E muitas vezes você vai se frustrar durante o seu dia. Muitas das vezes você vai pegar e não vai gostar do seu dia e tá tudo bem. Acontece, tem dias ruins, como eu acabei de dizer. Mas saiba não reclamar. Aprenda a não reclamar. Aprenda, tudo bem, meu dia foi ruim. Mas o que Jesus quer me ensinar com isso? Ok, meu dia foi péssimo, eu falhei na fé. Mas o que Jesus quer me ensinar com isso? Tá, mas eu caí de novo no mesmo pecado, na mesma pessoa. Tá, mas o que Jesus quer me ensinar com isso? O que Jesus quer que eu aprenda? Porque alguma coisa a gente tem que estar aprendendo ali. Pra que Jesus quer me preparar? Qual é o propósito daquilo? E é aí que você descobre pra que Jesus está te chamando. É aí que você descobre o seu chamado. É através das tuas falhas, através dos teus medos, através do seu falar, através do que você faz, do que você pensa, que é aí que Jesus vai te moldar e é aí que você vai descobrir o seu chamado. Ou você acha que, com toda a certeza do mundo, eu, uma pessoa tímida, que não gosta de falar com pessoas desconhecidas, estaria aqui pregando o evangelho se eu realmente queresse escolher o meu chamado? Não, gente, não seria isso. Eu acabei de falar que eu admiro o canto, que eu admiro a dança. Eu não estaria aqui, eu estaria dançando num palco, assim, bem lindão, sabe? E estaria cantando. Mas Jesus me chamou, pregue o evangelho, leve o meu evangelho. Eu fui ungida pra pregar o evangelho. Você acha que eu queria? Eu não queria, mas eu não posso reclamar. Eu amo fazer isso, porque eu amo servir ao Senhor com o que Ele me deu, com o dom que Ele me deu. Ele me deu. E é isso. E eu tenho uma coisa que eu ganhei do meu discipulado que eu queria compartilhar com as meninas. Na verdade, com todos, mas principalmente com as meninas. E aí você já vai entender por quê. Fica lá em Salmos 28. E diz assim, ó, no meu bilhetinho, tá, que eu ganhei. Diz assim, ó, você é especial, o Senhor é minha força e o meu escudo. Quando a gente passa por dias ruins, a gente tem que lembrar que não temos que fazer as coisas pela própria força do nosso braço. Quando caímos, não temos que nos levantar com a própria força do nosso braço, mas sim lembrar que o Senhor nos capacita, o Senhor nos dá a força que precisamos, o Senhor nos cura e nos transforma o possível para que a gente possa se levantar e recomeçar. O Senhor é o nosso recomeço. E a parte do escudo é que, independente do que acontecer quando começar o apocalipse ou quando as coisas ficarem ruins, é que Jesus vai nos dar a bondade suficiente para que a bondade dele, a sabedoria de Deus e a presença dele nos proteja. E vai nos proteger. Essa é a promessa que ele tem para nossa vida. E você é especial, querido Diário. Você é muito especial. Tanto para as pessoas que estão à sua volta, talvez as pessoas que estejam à nossa volta não falem te amo. Talvez as pessoas que estejam à nossa volta não falem o quanto você é bom, o quanto você é legal. Ou talvez falem. O mundo talvez fale. E você seja uma pessoa péssima. E você seja uma pessoa horrível. Então, reveja os seus atos. Reveja onde que você tá, em qual processo o Senhor tá te falando que você tá. Talvez você seja encontrado hoje. Talvez o Senhor tenha te chamado hoje. Talvez o Senhor te ensine hoje. Ou talvez o Senhor te prepare hoje. Talvez o Senhor esteja te levando para pregar o Evangelho. Talvez isso seja só uma ideia que você tá tendo de assistir o meu vídeo. E glória a Deus por todos os processos. E... amém. É isso aí. Tenha fé, querido diário. Tenha fé, ânimo e confiança em Deus. Beijo!